tô lançando na caixa de isopor, né? Porque você sabe como é que é. Na caixa de isopor. Como é que é? Bom, é o seguinte, né? Aqui tá água, mas não é água não, tá, gente? Talvez ainda não. Deixa a água aqui. É porque é o seguinte, né, cara? Nessa caminhada de achar que a gente consegue fazer as coisas, nós estamos tentando fazer, né, filho? E tudo é venda. Eu costumo dizer para as pessoas que seja lá onde você quer chegar, aprenda a vender, porque sem saber vender, você não vai conseguir chegar nesse lugar. Perfeito. Então, eu vendo desde 7 anos de idade, né? E um dia me falaram que dava para contar isso em livros. Aí eu escrevi o primeiro livro, escrevi o segundo livro e agora... Que foram fenômenos, aliás. Né? Venderam 5 milhões de cópias, os 2 primeiros, né? Somados. Então é muita coisa, considerando o país que nós estamos, que não é comum para nossa gente comprar livro, você conseguir vender essa quantidade de livro. No Brasil é absurdo. Então, e agora estamos lançando o terceiro livro, que é esse cara aqui. Esse cara aqui com essa cara feia desse cara aqui, que nos fala. Pô, bonito demais o livro. É o Escolha Seu Difícil, né? As 10 regras básicas de Rick Chess para ser alcançado. Dá para ver na câmera aí? Tá vendo direitinho? Tá dando pra ver? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Pô, mas a gente não quer coisa difícil, a gente quer coisa fácil, Rick. É por isso receita. que a galera... por isso que a galera fica para trás, que coisa fácil qualquer um faz. Olha lá. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando para trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que está trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia, sendo patrão do próprio negro. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas para ele, ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18, e ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta, é difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando. Então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E estava tudo certo, vender água na praia o restante das minhas vidas, eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então, se você não estabelece próximo nível, você já está dentro de uma bolha de que está ganhando um dinheirinho e está bom demais porque você já não está mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí você... É difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer. E quando eu vi que dava, falei, agora vamos transformar isso no livro, porque aí já não é mais uma história de alguém que acha que dá para fazer. É alguém que fez e tá contando isso como ele fez. Caraca. Então, escolha ser difícil vem nessa linha, entendeu? Caraca, né? Você falou do negócio de tempo, né? E a gente tem um amigo em comum, Flávio, que diz que se falta de tempo fosse justificativa, todo desocupado teria sucesso. E essa não é a realidade, não é? Exatamente. E aí o que você falou me chamou a atenção, porque você falou que quando você estava escrevendo os outros livros, por mais que você já tivesse mais sucesso do que você tinha quando você começou, você ainda tinha uma hipótese de que isso daí poderia te levar até, né, lugares muito mais altos. E você chegou naquele lugar mais alto. Então aquela hipótese se validou. E agora que você chegou, você escreveu um livro. E esse livro, até onde eu sei, ele tem 10 princípios, 10 regras básicas, né? Qual que é a lógica? Quais são essas regras? E para quem está ouvindo, e até para a gente aqui, como que a gente pode usar isso daí para que a gente, na nossa vida, possa, sei lá, ter mais resultado, prospere mais, ganhar mais dinheiro, enfim, não sei qual é o fruto, né, de aplicar essas regras que você colocou no livro, mas quais são elas e qual é o benefício de segui-las? Bom, primeiro é que nenhuma delas está dentro de loja, você não compra. Está tudo dentro de você. Então esse é o primeiro benefício, porque você não tem que comprar em lugar nenhum, é só você ativar. É como se fossem aplicativos que já veio contigo e que você até agora não usou por algum motivo. Uau. Por estar andando com as pessoas erradas, por estar fazendo coisas erradas, não coisas ruins, mas coisas erradas que não vão te levar ao extraordinário. Por estar jogando no ventilador o seu tempo. Então são coisas básicas, mas que se aplicadas fazem muita diferença. A regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca avancei. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Então a regra 1 para se alcançar o extraordinário é nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Cara, mas assim, dá para fazer isso? Dá para fazer. É mais sob a ótica de nunca desista?
ou nunca pensa em desistir? Porque você já teve vontade de desistir alguma vez na sua vida? Ou de falar assim, putz, cara, eu acho que isso daqui... Você já teve vontade? Mas eu acho que é mais desistir do seu objetivo maior. Por exemplo, Sim. eu não queria ser um fudido. Eu não podia desistir disso. Eu poderia desistir desse emprego que eu acho que não vai me dar futuro e procurar um emprego melhor. Eu acho que o pessoal distorce isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Rick, você me desculpa, eu tô num processo de reeducação alimentar aqui, Fique à tá? vontade. Me desculpa. Se precisar de uma água para comer, eu te vendo. Aí é onde eu entro. Primeira coisa sobre a ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente e tá tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então, a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne, ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura, mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé e eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui, não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois de chegar no dinheiro, chegar na carne. É ter a visão de, tipo assim, onde é mais fácil te levar ao seu objetivo. Não mais fácil, mas é, tipo assim, mais provável, né? É que nem você falou, tipo, pô, puto inverno, você vai ficar vendendo gelinho, tipo, não dá, A né? ideia é olhar pro que dá para fazer, quando der para fazer e executar. Então, olha só que interessante o que o Rick falou, né? Quando eu conversei com um monte de gente bem-sucedida, né, ao longo da minha história, eu sempre perguntei para elas o porquê que elas atingiram sucesso. Cada uma falou uma coisa diferente, mas teve uma coisa que todas falaram. Foi o único termo dito por todas as pessoas que eu conheci que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que são milionárias, que são famosas, todas. Elas responderam resiliência. E as pessoas, elas interpretam resiliência talvez de uma forma errada, com um risco de talvez interpretar esse princípio, essa regra também errada, se você não explicasse. Porque a resiliência para as pessoas é tentar até conseguir. E não é possível você tentar até conseguir, porque às vezes você está de cara para uma parede, você vai ficar tentando seguir reto e você vai dar cabeçada e nunca vai conseguir passar pela parede, a não ser que você tente algo diferente. Então a resiliência que essas pessoas mencionaram para mim, na minha interpretação, é você tentar coisas diferentes até conseguir. E o que você está falando é o seguinte, você nunca deve pensar em desistir do fruto que você quer colher, não é mesmo? Agora, do processo, você pode desistir dele várias vezes, porque o desistir, nesse caso, não é fracassar. O desistir é entender que existe um outro caminho possível. Né? É mudar, mas nunca desistir do seu sonho, né? Do fruto que você quer colher. Do propósito. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Olha lá, que louco. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, eu vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau, e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar
o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas, de repente, você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. Quais foram as mudanças que você foi fazendo sem desistir do seu sonho para que você conseguisse chegar lá? Porque não foi a primeira coisa que você tentou na sua vida, isso daqui me levou. Não, você falou, isso daqui não vai dar certo. Aí você foi mudando. O seu sonho sempre continuou o mesmo. Quais mudanças que você fez, assim? A primeira é de mentalidade. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu calçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute.